Vamos iniciar aqui mais uma aula de filosofia. E na aula de hoje, nós vamos estudar aí a página 19, tá certo? Então, eu quero que vocês abram o livro na página 19 para viver bem, tá certo? Um olhar de filósofo. Hoje, a gente vai estudar aqui um pouco sobre a perspectiva, né, sobre a visão do filósofo Aristóteles, tá certo? O Aristóteles, ele foi um importante filósofo da antiguidade e ele teve vários pensamentos a respeito de assuntos, né, que são importantes, e entre esses assuntos, entre esses temas, está o bem. Então, na concepção do Aristóteles, na visão do Aristóteles, nós vamos conhecer o que significa o bem para esse filósofo, tá certo? O verdadeiro bem, o que ele vai chamar de sumo bem, tá certo? Então, iniciando aqui a leitura, quero que vocês acompanhem comigo, tá certo? Há quem diga que o bem interessa a todos, pois todos desejam viver bem, não é isso? O que a gente busca é uma vida boa, uma vida confortável, um bem-estar. Isso é algo comum a todas as pessoas. Mas uma vida boa depende de certas condições, de alguns bens capazes de satisfazer as necessidades humanas, não é isso? Nós somos seres humanos, então precisamos de alguns bens que são essenciais, que fazem parte da nossa sobrevivência. Por outro lado, os bens também podem atender a diferentes interesses e prioridades, sendo por isso classificados em grupos nos quais alguns são considerados mais importantes que outros. Então, existem aqueles bens em que nós precisamos, nós temos necessidade, como, por exemplo, uma alimentação, uma moradia, isso são bens que nós, seres humanos, precisamos, é algo essencial. Mas também existe aqueles bens materiais, por exemplo, que nós não temos necessidades essenciais. Precisamos, alguns sim, mas não é algo que a gente não consiga viver sem, vamos dizer assim. Então, existe aí uma espécie de hierarquia, né, de classificação desses bens, onde alguns vão se tornar mais importantes que outros para a nossa existência, tá certo? Então, sendo por isso, são classificados como alguns mais importantes que outros. Mas será que existe um bem que todas as pessoas buscam, um bem comum a todos os seres humanos, algo que, se a gente fosse perguntar, seria uma resposta universal, uma resposta comum a todos os seres humanos? E aí, o que é que vocês acham? Se ele existe, como fazer para conquistá-lo? Como a gente consegue alcançar esse bem? Um bem que é desejado por todas as pessoas, um bem comum a todas as pessoas. O filósofo Aristóteles, segundo o filósofo Aristóteles, né, a felicidade, ela é almejada por quase todas as pessoas, se não todas, não é isso? Só pode ser alcançada por meio de uma vida virtuosa. Aristóteles, ele ensinava que desejamos dinheiro, prazer e honra, porque acreditamos que isso nos trará a felicidade. Todas essas coisas são meios, não o fim. Já a felicidade é o próprio fim. Então, para o Aristóteles, o fim, o bem, o desejo comum a todas as pessoas é a felicidade, é o bem maior, é o sumo bem, tá certo? Então, quando nós utilizamos a palavra bem para definir coisas tão diversas, né, entre si, como, por exemplo, objetos, pessoas, situações, comportamentos, e as voltas com tantos bens, é natural que julguemos alguns melhores que outros. Sendo assim, podemos nos perguntar qual é o maior bem de todos, o bem mais desejado. Para o Aristóteles, como vocês podem ver, é a felicidade, é o bem maior, é o próprio fim.
tudo que a gente for buscar com uma satisfação pessoal aqui, para o Aristóteles, são apenas meios para alcançar a felicidade. Porque nada além da felicidade nos trará ali esse sentimento duradouro, tá certo? Então, o Aristóteles, ele rejeitava a vida cujo fim é a riqueza. Então, para ele, a felicidade, o sumo bem, ela jamais viria de bens materiais, da riqueza, por exemplo. Então, esses bens materiais não, de nenhuma forma, poderia trazer essa felicidade, poderia proporcionar essa felicidade. Ele acreditava que esses bens materiais são apenas um meio, não um fim. Então, são algo, né? São coisas que a gente alcança ali no meio, mas que são coisas passageiras, que são sentimentos passageiros. E o sentimento de bem-estar, que muitas vezes esses bens materiais nos proporcionam, é algo que vai passar rápido, é algo passageiro, tá certo? Então, por isso, ele não pode ser um fim nele mesmo. Segundo o Aristóteles, o filósofo, né, uma vida em que o ganho material é considerado como um fim, não é uma vida feliz, porque bens materiais é algo passageiro, tá certo? Então, não pode jamais ser considerado como uma vida feliz. O mesmo conceito vale para as outras coisas, a honra, outros bens que não são considerados como fins, tá certo? A felicidade, porém, ela é considerada um fim em si mesmo, porque é algo que todos nós desejamos, tá certo? Ela é a medida de quanto bem vivemos. Vocês, desde o início da unidade, vocês vêm estudando sobre o viver bem, não é isso? O bem-estar, sobre como é possível uma vida boa, uma vida baseada aí no bem, no bem-estar. Então, para Aristóteles, a felicidade ela seria como uma espécie de medidor para que a gente pudesse aí avaliar o quanto nós vivemos bem ou não. Mas lembrando que essa felicidade ela tem que significar a verdadeira felicidade, que é o sumo bem, tá certo? Essas satisfações que nós temos quando nós realizamos um desejo, quando nós compramos algo que nós queríamos, são todas não são felicidades, são todas satisfações, são momentâneos, tá certo? Então, para que a gente saiba o quanto bem nós vivemos, a gente é só medir pela nossa felicidade. Então, possuir caráter e moral, a virtude completa, é o principal fator para atingir a felicidade. Vocês viram que o Aristóteles vai dizer que para alcançar essa felicidade é preciso viver uma vida virtuosa, ou seja, baseada no caráter, na moral, tá certo? A gente precisa ter esses critérios, o caráter e a moral. Então, para ele, possuir essas características, esses elementos, né, faz parte de uma vida virtuosa, tá certo? É o principal fator para atingir a felicidade. Possuir caráter e moral significa exercer virtudes, como a coragem, a generosidade, a justiça, a amizade e também a cidadania, porque tudo vai estar relacionado. Quando nós possuímos caráter e uma moral, né, nós também exercemos esses outros critérios, como, por exemplo, a coragem, a generosidade, a justiça, a amizade e também a cidadania. Lembrando que, na visão do filósofo Aristóteles, tá certo? Ele vai nos dizer isso. Então, essas virtudes enriquecem e também aperfeiçoam a natureza humana para o filósofo Aristóteles. De acordo com ele, né, a felicidade só é alcançada pelas pessoas que agem corretamente. Então, para aquelas pessoas que não buscam a felicidade, ou seja, não buscam viver uma vida virtuosa, baseada nesses princípios, né? A amizade, a justiça, baseada no caráter,
essas pessoas elas não vão alcançar essa verdadeira felicidade. Somente as pessoas que vão agir baseado em uma vida virtuosa, tá certo? Então, a felicidade só é alcançada pelas pessoas que agem corretamente, ou seja, baseada nesses princípios que eu falei para vocês. Então, o Aristóteles, ele também ensinava que a felicidade consiste em obter, ao longo da vida, as benesses da vida, como, por exemplo, a saúde, o conhecimento, amigos, riqueza, riqueza no sentido espiritual, no sentido de conhecimento, tá certo? Não necessariamente riquezas de bens, acumular bens materiais. Não é isso. Então, para Aristóteles, a felicidade consistia em obter tudo isso: saúde, conhecimento, amigos, principalmente. Amigos são muito importantes para uma vida, para alcançar essa felicidade, para o filósofo Aristóteles, tá certo? Então, a obtenção desses bens requer que o homem faça escolhas difíceis, muitas vezes, pois frequentemente o que é menos valioso promete prazer imediato, enquanto o que é mais valioso requer que sejam feitas escolhas dolorosas e sacrifícios. Porque para alcançar essa felicidade duradoura, essa felicidade permanente, ou seja, alcançar o sumo bem, é preciso que nós, seres humanos, tenha essas escolhas difíceis, porque tudo aquilo que vai trazer uma felicidade rápida, uma felicidade imediata, felicidade, entre aspas, né? Porque não passa de uma satisfação momentânea para o filósofo Aristóteles. Tudo isso que vem fácil demais, na verdade, é algo que passa rápido demais, não permanece. Tudo que vai permanecer requer que a gente faça sacrifícios, que a gente faça escolhas dolorosas, tá certo? Porque o final, a recompensa que virá dessas escolhas difíceis será a verdadeira felicidade, tá certo? Então, o filósofo ensinava que para viver uma vida de completa virtude, ou seja, uma vida virtuosa, é preciso tomar as escolhas certas e manter os olhos no futuro e não se prender aqui ao momento, ao presente, porque isso passa, é algo que passa muito rápido. Quando a gente fechar os olhos, já não é mais o presente, já é passado. Então, a gente sempre tem que focar no futuro, ou seja, no objetivo final de todas as pessoas, que é alcançar essa felicidade. Quando nós focamos nessa felicidade, nesse sumo bem, a gente não se prende a esses meios, né? Esses acontecimentos passageiros, tá certo? Então, a gente precisa sempre manter os olhos no futuro, no objetivo final que o homem almeja para a sua vida, ou seja, a felicidade. A felicidade ela não será alcançada se o homem se dedicar apenas aos prazeres momentâneos, porque é algo que passa rápido. Ele vai trazer uma satisfação ali naquele momento, mas e depois? O que vai ficar? Então, a gente precisa sempre focar no futuro, certo? A felicidade não é um estado temporário, ou seja, algo que pode ser ganhado ou perdido em algumas horas. A felicidade, ela significa um fim, que engloba a totalidade da vida de uma pessoa. Então, ela é um fim em si mesmo, tá certo? Ela é algo duradouro, é algo que todos os seres humanos buscam alcançar. É o objetivo final das pessoas, segundo o filósofo Aristóteles, certo? Então, em um livro, uma obra do Aristóteles, chamada de Ética a Nicômaco, o termo grego usado para a palavra felicidade é eudaimonia, certo? O filósofo Aristóteles, ele chamava a felicidade, ele vai conceituar essa felicidade como eudaimonia, que pode ser definido como um bem composto de todos os bens.
Segundo Aristóteles, a felicidade ela é o maior objetivo para o ser humano, como eu falei para vocês, ou seja, o sumo bem, o bem maior, o bem final a todas as pessoas, o bem comum a todas as pessoas. A busca, né, de todas as pessoas, que é a felicidade, ou seja, o sumo bem. O fim supremo que o homem, ou seja, o ser humano, né, precisa perseguir, na visão do Aristóteles. Então, gente, essa é a visão do filósofo Aristóteles quando ele fala aí sobre o bem. Para ele, o bem maior, o bem comum a todas as pessoas, aquele bem que todas as pessoas desejam alcançar, é a felicidade, tá certo? Vocês vão ver outras visões de filósofos, cada um vai relacionar o bem com algo. E para o Aristóteles foi a felicidade. Para ele, esse é o verdadeiro significado do bem, tá certo? Então, aqui na página 19, no final da página 19, vocês vão ter aqui um exercício, tá certo? Para vocês refletirem sobre o pensamento do Aristóteles. Então, eu quero que vocês façam como tarefa de casa, tá certo? No final da página 19, número 1, número 2 e número 3, tá certo? Quando for uma questão aqui que pedir para vocês refletirem, dialogarem com os colegas, infelizmente a gente não está em sala de aula, vocês, no caso, né, que optaram pelo remoto, vocês podem responder de forma individual, ou seja, a concepção de vocês, tá certo? O pensamento que vocês tiveram a respeito desse assunto, desse conteúdo, tá certo? Então, como vocês sabem, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá certo? Vou estar à disposição para responder e até a próxima aula. Até mais, tenham todo um ótimo dia.